Mateus capítulo 25. Os professantes durante a ausência do Senhor são apresentados aqui como virgens que saem ao encontro do noivo para o alumiarem no seu caminho até a casa. Nessa passagem, ele não é o noivo da igreja. Ninguém mais vai ao seu encontro para as suas bodas com a igreja no céu. A noiva não aparece nesta parábola. Se ela tivesse sido introduzida, teria sido Jerusalém sobre a terra. A igreja como tal não está em cena nestes capítulos. Trata-se aqui da responsabilidade individual durante a ausência de Cristo. Quanto aos servos, no capítulo 24, trata-se de responsabilidade coletiva. O que caracterizava os fiéis nesta época é que eles saíam do mundo, do judaísmo e de tudo, até da religião em relação com o mundo, para ir ao encontro do Senhor que vem. O remanescente judaico, pelo contrário, espera Jesus no lugar onde se encontra. Se esta expectativa fosse real, o pensamento daquilo que será necessário para aquele que vem, a luz, o azeite, caracterizava o que é governado por ele. Por outro lado, bastará ao coração esperar na companhia dos professos e levar lâmpadas com eles. No entanto, as virgens tomam todas a sua posição, saem, deixam a casa para ir ao encontro do noivo. Ele demora. É isto que tem acontecido. Todas adormecem. Versículo 5. Toda a igreja professante perdeu o pensamento do regresso do Senhor. Até mesmo os fiéis que têm o Espírito Santo, devem ter ido também a qualquer lado para dormirem comodamente. Há um lugar de repouso para a carne. Mas à meia-noite, subitamente ouve-se o clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Versículo 6. Mas aí, ainda temos necessidade da mesma chamada como no princípio. Ainda devemos sair para irmos ao seu encontro. As virgens levantam-se e espevitam as suas lâmpadas. Há tempo bastante entre o clamor da meia-noite e a chegada do noivo para verificar o estado de cada uma. Ora, havia virgens que não tinham azeite nas suas vasilhas. As suas lâmpadas tinham-se apagado. As prudentes tinham azeite, mas era-lhes impossível partilhá-lo com as outras. A palavra significa antes tochas. Elas tinham ou deveriam ter azeite nas suas vasilhas para alimentar a chama. Somente as que tinham entrado com o noivo para tomarem parte nas bodas, versículos 7 a 10. O esposo recusa reconhecer as outras. Que tinham elas que fazer ali? As virgens deviam alumiar com as suas lâmpadas. Não o tinham feito. Por que haviam então de partilhar da festa? Tinham falhado naquilo que lhes garantia ali um lugar. A que título teriam elas agora o direito de ali entrarem? As virgens que estavam na festa eram as que acompanhavam o noivo? Aquelas não o tinham feito. Também não entrariam na festa. Mas até mesmo os cristãos fiéis têm esquecido a vinda de Cristo. Adormeceram, mas pelo menos possuíam o que era essencial para esta vinda. A graça do noivo faz com que o clamor seja ouvido, versículo 6, proclamando a sua chegada. O clamor desperta as virgens, elas têm azeite nas suas vasilhas, e a demora que dá lugar a que as lâmpadas das fiéis se apaguem. Dá tempo às fiéis para que se preparem e estarem no seu lugar. E por muito esquecidas que possam ter sido, entram com o noivo para a festa nupcial. Note-se aqui que o despertar é produzido pelo grito. Ele desperta tudo. É suficiente para provocar em todos os praticantes uma atividade necessária, mas tem por efeito pô-los todos à prova e separá-los.
não era o mesmo de obter azeite ou socorros de graça daqueles que eram já praticantes. A conversão não é o tema desta parábola. Não duvido de que a questão de se procurar azeite não está ali senão para mostrar que não era o momento de o fazer. Passemos agora do estado de alma ao serviço, porque, na verdade, o versículo 14, isto é, como um homem que, tendo de se ausentar de sua casa, porque o Senhor habitava em Israel, confia os seus bens aos seus servos antes de partir. Temos aqui os princípios que caracterizavam os servos fiéis ou o contrário. Não se trata agora da espera pessoal, individual e da posse do azeite necessário para ter um lugar no cortejo glorioso do Senhor. Também não se trata da posição pública e geral daqueles que estavam ao serviço do Mestre, caracterizada no seu conjunto com uma posição e assim dignada para um só servo. Mas o que encontramos aqui é a fidelidade individual no serviço, como antes, na expectativa do noivo. O mestre, no seu regresso, regulará as suas contas com cada um individualmente. Ora, qual era a posição dos servos? Qual é o princípio que produzirá a fidelidade? Note-se, em primeiro lugar, que não se trata de dons providenciais de bens terrestres. Não são os bens que Jesus confia aos seus servos quando se ausenta. Eram dons que os preparavam para o labor do seu serviço enquanto ele estivesse ausente. O mestre era soberano e sabia. Deu diferentes a cada um, e a cada um segundo a sua capacidade. Todos eram aptos para os serviços que lhes eram confiados, e eram-lhes concedidos os dons necessários para a sua realização. Fidelidade no seu desempenho era a única coisa que estava em questão. O que distinguia os fiéis dos infiéis era a confiança no seu mestre. Tinham bastante confiança no seu bem conhecido caráter, na sua bondade, no seu amor para trabalharem sem outra autorização além do conhecimento que eles tinham do seu caráter pessoal e da inteligência que essa confiança e esse conhecimento produziam. Que necessidade havia de lhes dar importantes somas de dinheiro se não fosse para negociarem com elas? Acaso ele se havia enganado quando lhes concedeu esses dons? A dedicação que resultava do conhecimento que eles tinham do seu mestre contava com o amor daquele que eles conheciam. Trabalhavam e eram recompensados. Este é o verdadeiro caráter e o motivo do serviço na igreja. Mas era isto o que faltava ao terceiro servo. Não conhecia o seu mestre, não confiava nele. Nem sequer soube fazer o que era consequente com os seus próprios pensamentos. Versículos 24 a 27. Esperava uma autorização que lhe desse segurança contra o caráter que o seu coração atribuía falsamente ao seu mestre. Aqueles que conheceram o caráter do seu mestre entraram no seu gozo. Existe uma diferença entre esta parábola e a de Lucas, capítulo 19, versículos 12 a 27. Nesta, cada servo recebe uma mina. A responsabilidade é a única coisa que está em causa. Portanto, aquele que ganhou 10 minas é estabelecido sobre 10 cidades. Na primeira, trata-se da soberania e da sabedoria de Deus, e aquele que trabalha é guiado pelo conhecimento que possui do seu mestre, e os desígnios de Deus em graça são cumpridos. O que tem a maior parte recebe ainda mais. Versículos 20, 21 e 29. A recompensa é, ao mesmo tempo, mais geral. Aquele que ganhou 2 talentos e o que ganhou 5 entram ambos, e de igual modo, no gozo do seu senhor que serviram. Versículos 21 e 23. Conheceram-no sob o seu verdadeiro caráter, entram no seu pleno gozo. Que o Senhor nos conceda a todos a mesma graça.
Mas há mais que isso na parábola das virgens. Refere-se mais direta e mais exclusivamente ao caráter celestial dos crentes. Não se trata da igreja propriamente dita como corpo, pois os fiéis saíram para ir ao encontro do noivo, que voltava para as bodas. O reino dos céus, quando o Senhor voltar para executar o julgamento, tomará o caráter de pessoas saídas do mundo, e mais ainda do judaísmo, de tudo o que pertence à carne sob a forma de religião, de toda forma mundana estabelecida, para não terem de tratar senão com o Senhor que vem, e para irem com Ele. Ele era o caráter dos fiéis desde o princípio, como tendo parte no reino dos céus, se compreendessem a posição em que a rejeição de Cristo os tinha colocado. As virgens, é verdade, entraram de novo, e isso falseava o seu caráter. Mas o clamor da meia-noite repô-las no seu verdadeiro lugar. Por isso, elas entram com o noivo, e não se trata de julgar nem de recompensar, mas de estar com Cristo. Na primeira parábola e na de Lucas, o assunto é o regresso de Jesus à terra e a recompensa individual resultada no reino do seu comportamento durante a ausência do rei. Na parábola dos talentos em Mateus, temos, sem dúvida, o estabelecimento sobre muitos. É o reino. Mas há um sentido mais completo na expressão entra no gozo do teu Senhor, e a bênção é ali uniformemente derramada sobre todos aqueles que têm sido fiéis no serviço, grandes ou pequenos. Não se trata disso na parábola das virgens. As que não têm azeite não entram de modo nenhum na festa de núpcias. Isto basta. As outras têm a sua bênção em comum, entram com o noivo para a festa. Não se trata de recompensa particular, nem de diferença de comportamento entre elas. Era a expectativa dos seus corações, embora a graça tivesse de as restaurar. Qualquer que tivesse sido o lugar do serviço, o galardão estava certo. Esta parábola diz respeito a limitar-se à parte celestial do reino como tal. É uma semelhança do reino dos céus. Podemos notar aqui que a demora do mestre é igualmente assinalada na terceira parábola, versículo 19. E muito tempo depois, a fidelidade e a constância dos servos eram assim postas à prova. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos achados, agora no fim dos tempos, fiéis e dedicados, para que possa dizer-nos: bem está, servos bons e fiéis. Uma coisa digna de nota é que, nestas parábolas, os servos, ou os que saíram no princípio, são os mesmos que se encontram no fim. O Senhor não mantém a suposição da demora, além de nós, os que ficarmos vivos. É assim a respeito das igrejas no Apocalipse. O Senhor fala às igrejas que existiam, embora essas assembleias sejam, não duvido, uma história completa da igreja. Lágrimas e ranger de dentes são a porção daquele que não tem conhecido o seu mestre e que o tem ultrajado com os pensamentos que alimentou acerca do seu caráter. A história profética, interrompida desde o fim do versículo 31 do capítulo 24, é retomada no versículo 31 do capítulo 25. Vimos o Filho do Homem aparecer como um relâmpago e em seguida juntar o remanescente de Israel dos quatro ventos da terra. Mas não é tudo. Se ele aparece assim de maneira súbita e inesperada, estabelece igualmente o seu trono de justiça e de glória sobre a terra. Se destrói os seus inimigos, que encontra sublevados contra si, assenta-se também no seu trono para julgar todas as nações. Este é o julgamento sobre a terra dos vivos. Encontram-se aqui quatro partes diferentes: o Senhor, o próprio Filho do Homem, os irmãos, as ovelhas e os bodes. Creio que os irmãos aqui são os judeus, esses judeus que ele tinha empregado como mensageiros para pregarem o reino durante a sua ausência.
O evangelho do reino devia ser pregado como testemunho a todas as nações, e então viria o fim do século. Ora, isto tinha já tido lugar na época de que se fala aqui. O resultado disso será manifestado perante o trono do Filho do Homem sobre a terra. O Senhor chama, pois, a esses mensageiros, seus irmãos. Tinha-lhes dito que seriam maltratados, e eles o foram. No entanto, havia homens que tinham recebido o seu testemunho. Ora, era tal a afeição do Senhor pelos seus fiéis servos, era tal o caso que fazia deles, que julgava aqueles a quem o testemunho era enviado conforme a maneira como eles tinham recebido esses mensageiros, quer em bem, quer em mal, como se eles tivessem feito essas coisas a si próprio, ao próprio Cristo, ao próprio Senhor. Que encorajamento para as suas testemunhas durante esses tempos de tribulação, onde a atividade da sua fé será posta à prova. Ao mesmo tempo, fazia-se moralmente justiça àqueles que eram julgados, porque tinham rejeitado o testemunho, fosse quem fosse aquele que o tinha prestado. Em seguida, a palavra de Deus dá-nos as consequências do comportamento, quer de uns, quer de outros. É o rei, porque este é o caráter que Cristo tomou agora sobre a terra, que pronunciou o juízo e chama as ovelhas, aqueles que tinham acolhido os mensageiros e tinham simpatizado com eles nos seus sofrimentos e nas suas perseguições, para herdarem do reino que lhes tinha sido preparado desde a fundação do mundo, pois tais tinham sido as intenções de Deus a respeito desta terra. Deus tinha sempre em vista o reino. Eles eram os benditos de seu Pai, do Pai do reino. Não se trata e não se tratava de filhos que compreendessem a sua própria relação com o Pai, mas eram o objeto da bênção do Pai, do Rei deste mundo. Além disso, eles deviam entrar na vida eterna, porque tal era, por graça, o poder da palavra que eles tinham recebido em seus corações. Possuidores da vida eterna, eles serão abençoados no mundo abençoado também, versículo 34. Aqueles que tinham desprezado o testemunho e as testemunhas, tinham, por essa mesma razão, desprezado o Rei que os tinha enviado. Irão para os tormentos eternos, versículos 45 e 46. Assim, todo o efeito da vinda de Cristo em relação com o reino e seus mensageiros durante a sua ausência é desenrolado perante os nossos olhos. A respeito dos judeus, até o versículo 31 do capítulo 24, a respeito dos seus servos durante a sua ausência, até o fim do versículo 30 do capítulo 25, incluindo o reino dos céus no seu estado atual e os galardões celestiais que serão concedidos, e em seguida, acerca das nações abençoadas sobre a terra, enquanto do seu regresso, desde o versículo 31, deste capítulo 25, até o fim.